A graça e a paz de Cristo Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Jesus nos diz que não devemos perdoar uma pessoa apenas 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Pois se não perdoarmos o nosso próximo, o Pai que está nos céus também não irá nos perdoar. Então vamos ver o que Jesus tem a nos dizer através do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos de 21 a 35. Assim diz a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a vê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que, assim, a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo, e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se no íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Amém? Oremos. Deus e Pai, Criador dos céus e terra e de todo o universo, graças dou, Deus, pela leitura dessa palavra. Obrigado, Deus, porque o Teu Evangelho chegou até nós. Perdoa-nos, Deus, os nossos pecados e peço, Senhor Deus, que nos dê sabedoria para entender essa palavra. Sabedoria, Deus, para entender aquilo que precisamos entender e não aquilo que queremos, ó Pai. Em nome de Jesus é o que oramos. Amém. Primeiramente, precisamos entender que todo ser humano é pecador. Todo ser humano irá pecar enquanto estiver aqui nessa terra. O pecado só deixará de fazer parte das nossas vidas quando estivermos na Nova Jerusalém. Precisamos entender também que o nosso próximo irá pecar contra nós e nós precisamos aprender a perdoar. Aqui no verso 21, Pedro começa um diálogo com Jesus. Alguns estudiosos vão dizer que Pedro estava perguntando isso, pois alguém já havia pecado contra Pedro várias vezes. No caso ali, 7 vezes, né? E Pedro queria saber se ele deveria perdoar caso alguém pecasse contra ele 7 vezes. Não temos como saber se isso é verdade, mas aqui Pedro coloca um número. Ele diz 7 vezes. Os sacerdotes e rabinos da época diziam que o máximo de vezes que você precisava perdoar era apenas 3 vezes, pois passado disso já era abuso contra o próximo. Jesus vai responder a Pedro no verso 22 dizendo que não existe limites para o perdão. Jesus coloca um número, 70 vezes 7, que seria 490 vezes mais ou menos. Esse número que Jesus coloca não é um número fixo. O que Jesus realmente quis nos dizer é que não existem limites para o perdão. Então, quando nós dizemos, se fulano fizer aquilo, ou se fulano fizer isso de novo, eu não vou perdoar. Fique sabendo
que para o perdão não existem limites. Logo depois, Jesus conta uma parábola que vai dos versos de 23 até 34. A parábola diz que um servo devia 10.000 talentos. Eu falei no devocional anterior que um talento podia ser uma medida em peso e também um valor equivalente a 6.000 dias de trabalho. Se nós convertermos esses 10.000 talentos em real brasileiro, como se fosse uma moeda da época, daria uma dívida de aproximadamente 30 bilhões de reais. É uma dívida praticamente impagável. Essa mesma dívida impagável que esse servo tinha é a mesma dívida que nós tínhamos com Deus. Nós não tínhamos condições de pagar nossa dívida com o Pai. Então, ele enviou Jesus para que nossa dívida fosse quitada através do sangue de Jesus. Esse preço que foi pago por nós não tem como calcular, pois o preço foi um preço de sangue. Na parábola, o Senhor perdoa a dívida daquele servo, esperando que ele fizesse o mesmo com o próximo. Mas infelizmente não é isso que ele faz. Quando o seu conservo, que devia 100 denários, pediu para que perdoasse a dívida, ele não fez a mesma coisa. Ele o lançou na prisão. Por ter feito isso, o Senhor vai pedir contas de por que o servo não perdoou a dívida do seu conservo. Com isso, o Senhor lança também na prisão aquele servo que simboliza o sofrimento eterno. A prisão, o carrasco dessa passagem que nós lemos, significa o sofrimento eterno. Infelizmente, aqueles que não estão dispostos a perdoarem, sabendo que o preço do perdão de Deus para com as nossas vidas foi o sangue de Jesus, estão destinados ao sofrimento eterno. Então, meus irmãos, o perdão não é opcional. A sociedade dita que não podemos perdoar certas coisas, mas fiquem sabendo que, quando não perdoamos o nosso próximo, o Deus e Pai também não nos perdoa. É o que Jesus nos diz aqui no verso 35. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Por mais que seja difícil perdoar algumas coisas, perdoar algumas dívidas, precisamos sim perdoar, pois se não fizermos isso de coração sincero, o Pai também não irá aceitar quando pedirmos perdão pelos nossos pecados. Amém? Então, meus irmãos, eu desafio você a orar, a pedir a Deus para que te lembre de pessoas que você talvez não tenha perdoado. Peça a Deus sabedoria para perdoar. Peça a Deus que você possa perdoar de coração aberto, que esse perdão seja sincero. Amém? Pois, lembre-se, se você não perdoar no íntimo do seu coração o seu próximo, o seu irmão, Deus também não lhe perdoará. Amém? Até o próximo devocional, se assim o bondoso Deus nos permitir. Amém? Deus conosco sempre, meus irmãos. Até mais.